No dia 18 de dezembro de 1997, uma quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde, Amber Renee Barker, uma garotinha de 10 anos de idade, saiu para andar de bicicleta com uma amiga nas proximidades da sua casa em Oklahoma City, Estados Unidos, e nunca mais voltou. Algumas de suas roupas foram encontradas horas mais tarde com vestígios de sangue, vômito e sêmen, mas o seu corpo nunca foi encontrado. O que teria acontecido com Amber Renee Barker? Vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Amber Renee Barker nasceu no dia 14 de outubro de 1987 na cidade de Oklahoma City, no estado de Oklahoma. Amber era filha de Robert Barker e Bonnie Barker e tinha mais 7 irmãos. Seus pais eram divorciados e a menina morava com a sua mãe e seus irmãos na sua cidade natal, Oklahoma City. Na época dos fatos que eu vou contar para vocês, Amber tinha 10 anos de idade, cursava o 4º ano na James Monroe Elementary School, era uma garotinha muito alegre e falante e seu apelido era Amby. Ela tinha cabelos castanhos e compridos, normalmente presos em um rabo de cavalo ou apenas com uma parte dos seus cabelos presos na parte superior da cabeça e o restante solto nos ombros, e usava franjinha. Ela tinha olhos castanhos, olhar meigo e suas sobrancelhas eram grossas e bem definidas. Ela era uma menininha muito bonita, cativante e extremamente simpática. Amber adorava os animais, que era uma de suas grandes paixões. Outra grande paixão era andar de bicicleta, o que ela costumava fazer com frequência, e um de seus hobbies preferidos era mexer em carros, curiosamente, pintar com tinta e spray, e ela sempre dizia que quando crescesse gostaria de ser soldadora de carros. Um sonho meio atípico para uma menininha, né? Geralmente as meninas sonham em serem professoras, médicas, veterinárias, mas soldadora de carros é a primeira vez que eu vejo. Bom, no dia 18 de dezembro de 1997, uma quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde, a Amber pediu à sua mãe, Bonnie, permissão para ir até a casa de uma amiguinha dela para andar de bicicleta. Como a casa da amiga da Amber ficava a aproximadamente 800 metros da casa dela, era perto, e ela sempre ia lá para andar de bicicleta, e também por ser aquele bairro muito tranquilo, a mãe dela deixou ir lá, foi ela. Naquele dia, Amber usava um suéter bege, calça jeans e um par de tênis, e os cabelos presos como sempre. Depois de algum tempo na casa da amiga, a Amber telefonou para sua mãe perguntando se podia ficar um pouco mais. Mas a mãe dela disse que já estava ficando tarde, que era para ela ir para casa, isso ali por volta das 6 horas da tarde, talvez um pouco antes, assim, em torno de 10 para 6. E ela obedeceu a mãe e saiu da casa da amiguinha por volta desse horário, com a sua bicicleta azul de 10 marchas e foi pedalando para casa. Esse trajeto não deveria durar mais do que 5 minutos, já que era bem pertinho. Só que se passaram 5, 10, 15, 20, 30 e nada da Amber chegar em casa. A mãe da Amber ficou esperando de boa, sem se preocupar, já que as ruas do entorno ali eram tranquilas, era um bairro residencial, todo mundo se conhecia, e ela achou que a filha não tinha saído da casa da amiga quando ela tinha mandado, e talvez tivesse ficado um pouquinho mais ali andando de bicicleta e tal, e acabou não dando muita importância ao atraso da filha. Só que depois de um pouco mais de 1 hora de espera, ela achou muito estranho e telefonou para a casa dessa amiguinha onde ela estava, a amiga disse que ela já tinha saído de lá fazia muito tempo, logo depois de falar com a mãe por telefone. Ela contou que a Amber tinha falado que a mãe dela tinha mandado ela voltar para casa, e o que ela fez imediatamente após essa ligação.
E a mãe da Amber ficou desesperada e telefonou imediatamente para a polícia. Isso já eram 7h20 da noite. Diferente de tantos casos que a gente vê, né? Nesse caso em específico, a polícia foi super rápida. Em poucos minutos já tinham 35 policiais na porta da casa da Amber e já saíram ali à procura da menina, com a ajuda de familiares, vizinhos, amigos, enfim, todo mundo começou a ajudar ali pelos todos os cantos do bairro. A polícia, inclusive, montou um programa de computador específico para esse caso, para coletar e organizar de forma eficaz ali todas as informações que estavam recebendo, para assim ganharem tempo e não perderem nenhum detalhe e acharem logo a menina. Eles foram super rápidos. Depois de algum tempo de procura, logo nas primeiras horas, algum parente da Amber, que nas matérias não é especificado quem é esse parente, encontrou um anel que pertencia a ela. Era um anel de prata e essa pessoa encontrou na Avenida Drexel Boulevard, a poucos metros ali da casa onde a amiga morava. Uma das irmãs da Amber, chamada Tonya Parker, de 18 anos, juntamente com uma tia dela chamada Rowan Parker, de 38, saíram pelas ruas da cidade espalhando cartazes e panfletos com a foto da Amber para ajudar nas buscas. E quando as duas entregavam esses cartazes, um homem disse que tinha visto a Amber andando de bicicleta em frente ao Drexel Condomínios, que era um condomínio residencial na mesma rua, ali na Drexel, às 5h25 da tarde daquele dia. E que ela seguia sentido a sua casa, pedalando ali a sua bicicleta, e ao lado dela tinha um menino vendendo doces e balas. Porém, essa hora não batia com as informações dadas pela mãe da Amber, que disse que a sua filha saiu de casa por volta das 3 da tarde e que as duas falaram por telefone lá da casa da amiguinha dela, quando a mãe pediu para que ela voltasse para casa, às 5:50. Então, 5h25 da tarde, ela não poderia de jeito nenhum estar indo sentido a sua casa. Só se fosse depois das 17h50. Mas o tal homem afirmou que era antes disso, que era de fato 5h25. Então, ou não era, ou o homem se enganou, não era ela, ou ele viu a Amber ainda quando brincava com a amiga, embora ele tivesse jurado que ela só estava com o menino lá, que não tinha amiga andando com ela. Esse menino, inclusive, que vendia doce e balas, também nunca foi localizado e também não foi visto por ninguém ali nas redondezas, além dessa testemunha. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 19, por volta das 10h30 da manhã, encontraram a bicicleta da Amber, que estava a cerca de 1 quilômetro da casa dela. A polícia isolou o local e analisou a bicicleta e chegou à conclusão de que ela não estava danificada, não tinha nenhum tipo de indício que tivesse tido alguma luta corporal, onde a bicicleta pudesse ter caído, nenhum arranhão, amassado, nada. A bicicleta foi colocada delicadamente encostada em uma árvore, o que indicava que provavelmente a Amber mesmo havia colocado sua bicicleta ali, o que significava que quem a tinha abordado era alguém que ela conhecia. Pelo menos foi isso que a polícia concluiu. No sábado 20 de dezembro, 2 dias após o sumiço da Amber e ainda sem nenhuma pista até aquele momento, a polícia acabou encontrando o tênis dela na Avenida Drexel Boulevard, que era uma avenida onde a amiguinha dela morava e que era uma avenida super grande. O par de tênis não estava junto, estava cada pé no intervalo de um quarteirão, ou seja, encontraram o pé de um tênis no quarteirão e no outro pé no quarteirão seguinte, o que para a polícia indicava que tinham sido jogados pela janela de algum automóvel em movimento. Mais para frente, depois de encontrarem os tênis dela, encontraram um pé de meia, só tinha um pé, e o suéter bege que ela usava próximo a algumas árvores e também na mesma avenida, na Drexel Boulevard. O restante da roupa que ela usava nunca foi localizado e assim, estava tudo espalhado, não estava junto, reforçando o fato da tese lá da polícia de que tinha sido jogado pela janela de um carro em movimento. Nos pertences da Amber tinha evidências de sangue, cabelos, vômitos, sêmen e fibras azuis. Essas fibras azuis estavam no suéter dela e pareciam ser do carpete de carro. O vômito estava misturado com sêmen e o sangue era uma gota minúscula em um de seus tênis. No entanto, por ser muito pequena essa amostra de sangue, não foi possível identificar alguma correspondência com o banco de dados. Mas sabiam que aquele sangue era humano e de alguém do sexo masculino. Foi tudo que identificaram.
Os familiares, vizinhos e amigos próximos foram interrogados, mas a polícia não conseguiu chegar a canto algum. Nenhuma informação adicional, nenhum suspeito, nada relevante para elucidar o caso, nada. A Bonnie, a mãe da Amber, lembrou de algo que mudaria o rumo aí das investigações e que poderia ser de muita importância. Ela procurou a polícia para contar o que tinha lembrado. Ela contou que um dia antes do desaparecimento da filha, no dia 17 de dezembro, a Amber falou para a mãe que sentia muito medo do cunhado, do Daniel John Smith, de 24 anos de idade, que era marido de uma das suas irmãs, chamada Debbie Barker, de 22 anos. O casal, inclusive, tinha um filhinho e já viviam algum tempo juntos, mas ao que tudo indica, eles não viviam muito bem. Tinha muito histórico de violência e o rapaz batia na esposa constantemente e a agredia também verbalmente. E a Amber falou para a mãe que tinha muito medo dele, mas a mãe achou que era por conta do jeitão dele, assim, e das brigas entre eles, né, entre ele e a irmã e tudo mais, mas a menina tinha falado que tinha medo que o cunhado a obrigasse a entrar em sua caminhonete, o que na hora não chamou a atenção da Bonnie, da mãe. Mas naquele momento poderia ser uma pista. De repente, o genro poderia estar envolvido no desaparecimento da filha. E de fato é bem suspeito a menina dizer que tinha medo de que o cunhado a obrigasse a entrar na caminhonete dele. A troco de que ela falaria uma coisa dessas. A polícia já tinha interrogado ele, como os outros familiares, no dia em que a Amber tinha desaparecido, mas não tinha achado nada de anormal e liberado, e ele não era considerado um suspeito ou alguém de interesse. No entanto, depois dessa declaração da Bonnie, a polícia foi novamente procurá-lo para levá-lo a depor, mais uma vez, né? Porém, a polícia não encontrou. Simplesmente ninguém sabia onde ele estava, nem a própria esposa sabia do seu paradeiro. Agora vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre quem era Daniel John Smith. Daniel teve uma infância difícil. Com apenas 6 anos de idade, ele foi tirado da sua mãe biológica pelo conselho tutelar, já que a mãe tinha histórico de maus tratos e também histórico de drogas. Sendo assim, o menino foi levado e viveu a vida inteira até se tornar adulto, de lar em lar provisório. Ele nunca foi adotado por nenhuma família específica, era um pouco aqui, um pouco ali, até ele se tornar adulto. Ele, assim como a sua mãe biológica, tinha histórico de álcool e drogas, então por aí já dá para perceber que era alguém problemático, né? Naquele ano, em 1997, o Daniel cumpria pena em regime de liberdade condicional de 5 anos, de condenação por roubo e tentativa de sequestro e estupro. Ele atacou uma mulher no estacionamento de uma boate no dia 23 de abril de 1995. A mulher alegou que ele tentou estuprá-la e sequestrá-la colocando-a no carro, mas ele alegou que somente estava tentando assaltá-la, já que estava bêbado. A princípio, a sua pena foi por roubo, posteriormente adicionado o crime de sequestro. No final, em novembro de 1996, ele foi condenado por sequestro e enviado a um programa de treinamento por 4 meses em um centro correcional. Como ele teve bom comportamento e o seu programa de reabilitação foi muito bem sucedido, a justiça achou que ele poderia ser reabilitado. Então, o gabinete do procurador distrital do condado de Oklahoma recomendou que o Daniel recebesse uma sentença suspensa de 5 anos, onde deveria frequentar os alcoólicos anônimos, receber aconselhamento e ter um emprego de pelo menos meio período. Algo bem simples, né? Nessa reabilitação, ele precisava encontrar com o oficial de justiça uma vez por mês e estaria tudo bem se ele andasse na linha dali para frente. No entanto, no dia 30 de novembro de 97, a polícia respondeu um chamado de violência doméstica no apartamento da Debbie e do Daniel. Quando a polícia chegou na casa deles, a irmã da Amber, a Debbie, confirmou que o Daniel tinha batido nela, depois dela se recusar a ter relações íntimas com o marido. A polícia fez um boletim de ocorrência, mas ele não foi preso nesse dia. Ele já tinha inclusive uma audiência marcada para janeiro de 98, ou seja, um mês depois do desaparecimento da Amber. E ficou por isso mesmo, somente mais uma ocorrência em seu nome, ele não foi preso por agressão à esposa e nada. Ele também tinha faltado a uma reunião dos alcoólicos anônimos, que ele era obrigado a ir.
já que fazia parte da sua reabilitação, mas ele não foi. E isso foi alguns dias antes do desaparecimento da Amber. E por conta disso, por ter faltado esse encontro, a polícia despachou um mandado de prisão contra ele por violação da liberdade condicional. Só que logo após a Amber sumir e depois de terem interrogado ele, quando foram prendê-lo por conta desse mandado, isso no dia 20 de dezembro, a polícia não achou ele em canto algum. Ninguém sabia onde ele estava. Até que no dia 21 de dezembro, a polícia encontrou a caminhonete que ele tinha, que era uma caminhonete Mitsubishi prata. A polícia encontrou essa caminhonete no estacionamento de uma loja de conveniência. No entanto, ele não foi localizado em canto algum, ele não estava lá na conveniência. Sua caminhonete estava abandonada ali, mas ele não. Além dos policiais, familiares, amigos e vizinhos, muitos voluntários que nem conheciam a Amber estavam ajudando na procura. Quando então decidiram procurar em um parque em Del City e várias pessoas se dividiram e algumas seguiram para esse parque. Isso já era 22 de dezembro, 4 dias após o desaparecimento da Amber. Quando deu ali por volta das 11h30 da manhã, uma equipe de voluntários achou algo nesse parque e imediatamente chamou a polícia, que se dirigiu rapidamente para o local. O que os voluntários encontraram não foi a Amber, e sim o corpo do Daniel, pendurado pelo pescoço em uma das árvores ali do local. A polícia levou o corpo para análise e no final considerou que a causa da morte tinha sido suicídio. Agora que tinham encontrado o corpo do Daniel, supostamente vítima de um suicídio, ele se tornou o principal suspeito do desaparecimento da cunhada, a Amber. A polícia, quando interrogou juntamente com todos os outros familiares e vizinhos, enfim, logo que a garotinha sumiu, não considerava ele como um suspeito, nem ao menos alguém de interesse. Mas, tendo em vista o que tinha acontecido, a polícia achava que ele tinha culpa no sumiço dela. Não só a polícia, como a família da Amber também achava. Mesmo que ele não estivesse sozinho, de que de alguma forma ele tinha participado no sumiço dela. Agora, uma coisa muito estranha que fica aí para refletirmos, né? Vamos pensar. Ele foi encontrado a 8 quilômetros de onde ele largou a sua caminhonete, lá na loja de conveniência. Por que alguém larga a sua caminhonete e caminha 8 quilômetros a pé, com uma mochila com uma corda nas costas, para se suicidar no meio de um parque? Não faz sentido algum. Ele deveria ter ido com a sua picape até lá e largado ela lá e pronto, né? Um detalhe importante nesse caso, que a mãe da Amber contou para a polícia também, foi que no dia do desaparecimento da Amber, naquela quinta-feira, quando a garotinha falou com a mãe por telefone, o Daniel estava na casa da sogra, da Bonnie, e ela disse lembrar que logo após ela ter desligado, né, a ligação da filha, que foi a última vez que ela falou com a Amber, o genro, o Daniel, disse que precisava ir embora e saiu rapidamente, e que ela, a Bonnie, se lembra que ele seguiu no sentido da avenida por onde sua filha deveria vir, sendo que a casa dele seria em sentido contrário. Ou seja, aparentemente ele não estava indo para casa. A irmã da Amber, a Debbie, que era casada com o Daniel, disse em uma entrevista em 2013, anos mais tarde, que nunca acreditou na culpa do marido em relação ao sumiço da irmã. Ela achava na época, em 97 e ainda em 2013, quando deu entrevista, que o marido não cometeu suicídio, que ela tinha certeza que ele tinha sido assassinado, provavelmente porque sabia quem tinha sequestrado a menina e provavelmente assassinado, né, a irmã, mas que o Daniel não teria participado nisso. Inclusive, a Debbie chegou a fornecer um nome para a polícia de alguém que ela achava que era o culpado pelo sumiço da irmã, um amigo do Daniel. No entanto, a polícia não levou em conta suas alegações e nunca investigou o tal homem. Nesse mesmo ano em que a Debbie deu essa entrevista, em 2013, algo muito sinistro aconteceu na família Barker, e que não tem nada a ver com esse caso da Amber, mas eu vou contar aqui para vocês. Uma outra irmã da Amber e da Debbie, chamada Brandy K. Perry, foi encontrada sem vida no dia 31 de maio daquele ano, 2013, com 40 anos de idade, vítima de uma tempestade. Olha que louco isso. O corpo dela foi encontrado em uma vala e a polícia alegou que ela tinha sido arrastada por uma enxurrada,
por conta de uma grande tempestade na cidade. No entanto, naqueles dias que antecederam o achado macabro, tinha sim tido uma grande tempestade, mas não no local onde ela estava no momento da tempestade. Nada tão grande a ponto de arrastar a moça até aquela vala, entendem? A própria Bonnie, a mãe de todas elas, aí não acreditava nessa história da filha ter sido vítima de uma grande tempestade, até porque mais ninguém tinha morrido em função dessa tempestade, porque somente a filha dela. Ela alegou que tinha certeza de que essa não era a causa da morte da filha e ficou indignada da polícia ter classificado a morte dela como sendo a causa da tempestade. Ela disse também que algumas pessoas disseram que a filha dela teria morrido por causa de overdose e que alguém teria colocado o corpo da filha dela lá para simular uma morte natural. Mas ela também não descartava a hipótese de assassinato, já que essa filha tinha um relacionamento abusivo com o homem quando foi encontrada sem vida. Mas voltando aqui para o caso da Amber, em 1997, essa irmã, a Brandy, tinha também um outro relacionamento meio abusivo com um homem chamado Joseph Bishop, de 19 anos de idade na época dos fatos. E ele também foi interrogado, assim como todo mundo da família, tanto homens como mulheres, todos, sem exceção, foram interrogados pela polícia. Inclusive, todos eles fizeram um teste do polígrafo e todos passaram. A Amber desapareceu no dia 18 de dezembro de 1997. O Daniel foi encontrado sem vida, pendurado em uma árvore no parque ali da cidade no dia 21 de dezembro daquele ano. E depois disso, tudo estacionou. A Bonnie não tinha notícias da filha e não sabia se de fato o genro era culpado, embora ela acreditasse que ele tinha sim participação em seu sumiço. Mas logo o Natal chegou, né? Uma semana depois de tudo isso aí, de toda essa bagunça na vida da família, e depois do Natal, a Bonnie guardou todos os presentes da Amber que estavam ali embaixo da árvore de Natal, esperando para que a filha voltasse para casa em algum momento e pudesse entregá-los para ela, né? Mas ela nunca voltou, isso nunca aconteceu. Então, em 1998, alguns meses depois, a Bonnie se mudou desse endereço. Eu imagino como deve ter sido triste, né? E angustiante esse Natal. Você perder alguém para a morte, especialmente para uma mãe perder um filho, deve ser algo terrível, indescritível, uma dor dilacerante, eu acho, sei lá. Mas não saber o que aconteceu com o filho, passar dias e dias nessa angústia da dúvida, não saber se seu filho está preso em algum lugar, se está sentindo dor, fome, frio, se está vivo ou morto, sei lá. E deve ser pior ainda do que a perda para a morte em si, né? Que Natal horrível. Bom, tanto o pai como a mãe da Amber acreditavam que o sumiço dela tinha dedo ali do Daniel, embora ambos acreditassem que ele não tinha agido sozinho. Mas nunca conseguiram provar nada sem saber a verdade e ficou por isso. Em 2014 a Bonnie faleceu, a mãe, né? Sem saber do que tinha acontecido. Em 2015, o investigador principal do caso apresentou um mandado de busca solicitando amostras de DNA de um preso chamado Forrest J. Rice, que era o nome que a irmã Debbie tinha dado para a polícia lá naquela época. E esse cara estava preso. E na época, a Debbie, na ocasião, ela disse que esse homem era amigo do marido. E naquele momento ele estava preso por algum outro crime que não diz nas matérias. Os especialistas encontraram fibras azuis, bem como manchas de vômito misturadas com sêmen no suéter da Amber, como eu falei. E puderam constatar que na caminhonete do Daniel tinha assentos de tecido azul, carpete azul e o painel era azul. Então isso batia. A polícia descobriu anos mais tarde, em 2015, depois de interrogar esse Forrest J. Rice, quando ele admitiu à polícia que o Daniel estava em seu apartamento na noite em que a Amber desapareceu, que eles sim estavam juntos e ambos tinham usado drogas. Ele também admitiu estar com o Daniel no dia que ele tirou a própria vida. Nas investigações da polícia, depois desse interrogatório aí, descobriram que esse moço, o Forrest J. Rice, viveu em vários lugares, incluindo áreas ali próximas de onde aconteceu o caso da Amber. E, estranhamente, ele também tinha um segundo nome, o que é bem suspeito alguém ter um segundo nome, né? Que é Steven Brent Hanley. E ele tinha 22 anos de idade na época em que esse caso da Amber aconteceu. Ou seja, ele tinha 22, o Daniel 24 e a Amber 10, né? Porém, a polícia nunca conseguiu provar nada.
A polícia ainda investiga o caso até hoje, mas nunca conseguiram chegar a nenhuma conclusão plausível e até hoje, 25 anos depois, o corpo da Amber nunca foi encontrado. Algumas pessoas acreditam que o sequestrador ou sequestradores da Amber tenham tirado as suas roupas dentro do carro e a jogado pela janela com o automóvel em movimento e posteriormente levada para a casa do Rice ou para outro local qualquer, onde foi estuprada por ele e pelo Daniel, e depois assassinada lá mesmo, onde desfizeram do corpo da menina, enterrando em algum lugar que nunca foi encontrado. As conclusões de estupro foram tiradas das roupas com vômito misturado com sêmen, encontrados pela rua, que foram examinados pela perícia. E as peças que não foram encontradas, como calça e calcinha, a polícia acredita que foram enterradas ou destruídas com ela, uma vez que deveria apresentar muitas evidências de DNA. Já quanto à sua bicicleta, que foi encontrada intacta encostada em uma árvore, indica que o seu sequestrador não a derrubou da bicicleta com seu veículo. Provavelmente ela mesma a estacionou a encontrar com alguém conhecido. Quanto ao suicídio de Daniel Smith, muitas pessoas não acreditam nessa teoria. É possível que ele tenha sido assassinado, já que era envolvido com pequenos crimes e drogas, ou que até mesmo seu parceiro no sequestro da Amber o tenha executado na intenção de evitar que ele falasse algo para a polícia, que acabasse ali abrindo a boca. Curiosamente, um caso com tanto material genético colhido, em seus pertences encontrados ali, nunca foi capaz de apontar ou excluir com certeza um suspeito. É cruel pensar que a Bonnie Barker, mãe da Amber, tenha falecido sem receber ao menos justiça para sua filha. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e ativar o sininho de notificações para me ajudarem a impulsionar o vídeo para mais pessoas e também fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!